Uma empresa pode ter um lucro milionário no papel e, ao mesmo tempo, está a um passo de quebrar. Parece um paradoxo, né? Mas para entender como isso é possível, a gente precisa mergulhar num dos relatórios financeiros mais importantes que existem, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Vamos desvendar esse mistério juntos. E já começamos com a pergunta que não quer calar. Uma empresa que dá lucro pode mesmo ir à falência? A resposta sem rodeios é um grande sim. E entender o porquê disso é o que separa uma análise superficial de uma análise de verdade sobre a saúde de qualquer negócio. Para a gente visualizar bem essa diferença, vamos usar uma analogia que é matadora. Pense no lucro como se fosse o alimento da empresa. Sabe, é essencial para o crescimento, para a sustentabilidade lá na frente. Agora o caixa é o oxigênio. Se faltar, a empresa simplesmente para de respirar. Não sobrevive no curto prazo, não importa o quão bem alimentada ela pareça no relatório. Ok, então qual é o pulo do gato aqui? É um conceito chamado regime de competência. A DRE inteira é construída em cima dessa regra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que uma venda é registrada assim que o negócio é fechado, mesmo que o dinheiro só vá cair na conta daqui a 90 dias. A mesma lógica vale para as despesas. É por isso, exatamente por isso, que o lucro da DRE é uma medida de desempenho econômico e não de dinheiro no banco. Beleza, então vamos desmontar essa demonstração. A estrutura da DRE não é aleatória. Ela segue uma lógica dedutiva, como se fosse uma cascata, sabe? Vamos construir uma passo a passo para ver a mágica acontecer. Tudo começa lá em cima, com a receita bruta. É o faturamento total, tudo que foi vendido. Mas, claro, a empresa não fica com tudo isso. A gente precisa tirar as deduções, impostos sobre as vendas, tipo ICMS, PIS, COFINS, e também as devoluções. O que sobra disso é receita líquida. Esse é o nosso verdadeiro ponto de partida. Partindo da receita líquida, o próximo passo é subtrair o custo dos produtos vendidos, o famoso CPV. Isso é basicamente o custo direto para produzir aquilo que foi vendido. O resultado dessa conta nos dá o lucro bruto. Ele já mostra se a operação principal da empresa é rentável, antes de qualquer outra despesa. Agora, do lucro bruto, a gente tira as despesas operacionais. Pensa em salários do pessoal do escritório, aluguel, marketing, enfim, tudo que é preciso para manter a empresa funcionando no dia a dia. E aí a gente chega no lucro operacional, que o mercado também chama de EBIT ou LAGIR. Esse número é sensacional, porque ele mostra o resultado genuíno do negócio principal. Bom, mas a empresa também tem vida financeira, né? Ela paga juros de empréstimos, mas também pode ganhar dinheiro com investimentos. A soma e a subtração disso tudo é o que a gente chama de resultado financeiro. Juntando ele ao lucro operacional, chegamos no lucro antes dos impostos sobre o lucro. Estamos quase lá. E, finalmente, a última parada da nossa cascata, a provisão para o imposto de renda e a contribuição social. Depois de pagar a parte do sócio-governo, o que sobra é o famosíssimo lucro líquido. É a última linha, o bottom line, aquele número que geralmente vai para as manchetes dos jornais. Certo. Agora que a gente montou o quebra-cabeça, o que fazemos com ele? A DR não é só um documento para contador ver. Não mesmo. É uma ferramenta de diagnóstico poderosa. Vamos ver duas maneiras bem legais de usar a DR para entender a história que os números estão contando. A primeira forma é a análise vertical. É como se a gente pegasse a receita líquida e dissesse, ok, isso aqui é 100% do meu bolo. E aí a gente vê como esse bolo é fatiado. Qual o tamanho da fatia dos custos e das despesas operacionais e qual fatia sobra como lucro. Isso dá um retrato na hora da estrutura de custos da empresa. A segunda é a análise horizontal. Aqui a gente olha a evolução das coisas, comparando os números ao longo do tempo. O lucro bruto cresceu do ano passado para cá? As vendas estão aumentando? E os custos, será que estão subindo mais rápido que a receita? Com essa análise, a DRE deixa de ser uma foto e vira um filme sobre o desempenho da companhia. E falando em análise, não dá para ignorar uma sigla que todo mundo no mercado financeiro adora, EBITDA, em português, LAGIDA. O que é isso? Basicamente, a gente pega o lucro operacional e soma de volta algumas despesas que não são saída de caixa, como, por exemplo, a depreciação de uma máquina. Mas por que todo mundo fala tanto de EBITDA? Porque muitos analistas o consideram o melhor indicador da capacidade que a operação da empresa tem de gerar caixa. Ao tirar da conta os efeitos contábeis e financeiros, ele permite uma comparação muito mais justa entre empresas diferentes.
Mas olha, para ter a visão completa, a gente precisa entender uma coisa fundamental. A DRE não vive sozinha, ela não é uma ilha. Ela faz parte de um ecossistema financeiro que é todo interligado. E essa ideia é crucial. Sério, olhar só para a DRE é como tentar entender uma história lendo só um capítulo. Pode levar a conclusões bem perigosas. A verdade mesmo está na forma como ela se conecta com as suas duas demonstrações irmãs. E aqui está a tríade completa, a DR, que mostra o desempenho do período, o balanço patrimonial, que é tipo uma foto de tudo o que a empresa tem e deve numa data específica, e o demonstrativo de fluxo de caixa, o DFC, que rastreia o tal do oxigênio, o dinheiro que entra e sai de verdade. Esses três são inseparáveis. A conexão mais importante de todas, a amarração que faz tudo ter sentido, é esta aqui. O lucro líquido, aquele número final da DRE, não morre ali. Ele vai direto para o patrimônio líquido lá no balanço patrimonial, aumentando a riqueza dos sócios. Se essa conta não fechar, pode saber que tem alguma coisa errada. Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Da próxima vez que aparecer um relatório com um lucro líquido espetacular, a análise não pode parar ali. Na verdade, ela só está começando. A pergunta imediata tem que ser: ok, o lucro foi esse, mas e o caixa? Cadê o dinheiro? Essa é a pergunta que realmente separa uma análise de primeira.